Nós vamos agora conhecer a história de uma empreendedora. Eu estive com a Beatriz Bacelar porque eu achei muito interessante a história dela. E aí a gente quer relembrar a sua trajetória como designer de unhas. Ela esteve no nosso programa, mas no finalzinho do programa ela entrou em alguns detalhes que me chamou bastante atenção. E eu falei, tá aí uma mulher que eu acho que além de ser jovem, fazendo parte dessa nova geração, é uma mulher que também pode ensinar outras mulheres. Muitas vezes você passa por situações e você não consegue muitas vezes vencer ou ser resiliente ou até mesmo crescer com tudo que você conquistou ou com tudo que você tem. E aí você pode dizer, poxa, Vanusa, mas eu já passei por situações assim terríveis, diversas, já perdi pessoas que eu amo. Mas olha, essa mulher é uma mulher também de coragem e já passou por várias dores. E nos ensina outras mulheres a empreender, e gerar renda e valorizar as suas vidas. Vamos mostrar um pouquinho dessa história? Hoje o nosso encontro é fora do estúdio. Vim na casa da Beatriz Bacelar. Na verdade, é uma especialista em unhas, que eu tive o prazer de receber no meu estúdio, para a gente falar sobre unhas. Mas hoje o nosso bate-papo é totalmente diferente. Nós vamos falar sim dessa especialista, mas principalmente mostrar que outras mulheres empreendedoras, ou até mesmo aquelas que querem empreender, podem sim continuar os seus sonhos, ou até mesmo realizar mais sonhos ainda. O que você não pode é parar. Quem vai conversar comigo agora é justamente a Beatriz, ela que na verdade é instrutora também, incentiva outras mulheres a não desistir dos seus sonhos e com certeza participa de algumas palestras. Bem jovem, tem uma história bem interessante para contar pra gente. A gente não vai poder contar tudo, né, Beatriz? Mas a gente vai dar umas pinceladas na sua história, até como incentivo. Afinal de contas, sábado é o Dia Internacional da Mulher e a gente precisa incentivar várias mulheres a não serem desacreditadas, principalmente por elas mesmas. A gente tem que valorizar as nossas vidas, ter mais amor por cada uma de nós, não é isso? Isso mesmo. Primeiramente é um prazer receber você aqui, todos vocês também aqui na minha casa. É com imensa gratidão, né, que eu estou aqui hoje para contar essa história e eu quero dizer que isso não é sobre mim, isso é sobre cada mulher que resolve lutar por si, que resolve lutar pelos filhos, pelo sonho, pela carreira, pelo que é seu objetivo de vida. Muito bom. E, gente, a gente agora vai conversar um pouquinho, porque a Beatriz tem uma história que me chamou bastante atenção no estúdio. Só que foi no final da nosso bate-papo que você me trouxe algo que a gente não vai falar agora. Para a gente chegar até onde a gente vai chegar, a gente precisa de um início. E eu queria muito que você me falasse um pouco da sua história, que não começou agora. Já está com um tempinho, apesar de você ser tão jovem, né? Já está com um tempinho, começou lá na adolescência. Então, assim, eu sou filha de um pai empreendedor, mãe empreendedora, mulheres que fazem um bolo para vender. Assim, eu não cresci vendo pessoas se limitarem. Se a coisa estava difícil, todo mundo arregaçava as mangas e trabalhava. E por mais que o meu pai falasse, você não vai trabalhar, você vai estudar, aquilo estava ali no sangue. Então, desde os 15 anos ali no ensino médio, por exemplo, eu passei a ter a ideia de comprar bijuteria para vender, comprar coisinha de cabelo, vender para as colegas, porque eu queria dinheiro para comprar coisas da adolescência. Papai não dava tudo que eu queria e como eu agradeço a ele por isso hoje, né? Na época a gente não entende, mas fez sentido depois. E aquela necessidade me fez não ficar parada. Se todo mundo, quando precisava de algo, arregaçava as mangas e trabalhava, por que era diferente comigo, né? E você não era a única, né? Você também passou por algumas situações na sua vida que a gente sabe que é doloroso falar, mas que de uma certa forma tem muita gente que já viveu ou, por exemplo, parou a partir do momento que passou por algumas situações. Era você e a sua irmã. Sim, éramos eu e minha irmã. Tenho mais irmãos, mas de convivência, de idade, nós crescemos juntas. E aconteceu, né, uma tragédia onde a gente acabou perdendo. Ela tinha 22 anos de idade. E eu, na época, já casada, já com filha, né, meu marido morava fora trabalhando. Eu resolvi ir morar com o meu pai
para dar um suporte naquele momento de luto, de dificuldade. E foi ali, naquele momento, né, de muita tristeza, naqueles meses que se seguiam sem eu saber o que eu ia fazer da minha vida, porque eu estava desempregada, que veio a ideia de fazer unhas. Inicialmente para me ocupar, como algo terapêutico. Eu já tinha comprado um kitzinho de cabine, de gelzinho, que você pede aí na internet, estava vendo vídeos de YouTube, e aquilo me deixou fissurada, porque eu colocava a unha e ela caía, colocava e caía. Nossa. Era terrível, mas era só para mim. E o start veio quando uma mulher na rua agarrou minha mão que estava feita, a outra eu escondi na hora, e falou que unha linda, onde é que eu faço, quem que fez, eu tenho a unha muito curta. E aí eu falei pra ela, olha, não sei quem foi que fez, assim, não é alguém que eu possa te indicar, sabe, não é profissional, mas me dá teu contato, que se ela vier de novo por aqui, a gente marca. Ela foi ótima, né, gente? Eu sempre agarrei a oportunidade, né? E aí... Já era marqueteira, né? Isso me deu a ideia de começar a trabalhar com isso profissionalmente, porque morando com meu pai, que já tinha ali seus 70 e poucos anos, não era dependente, mas era idoso. Minha filha de 2 aninhos, eu não podia passar o dia inteiro fora. Isso em Coelho Neto. No Maranhão. No Maranhão. Exatamente. E aí foi que surgiu a ideia de montar um negócio que eu pensei, poxa, posso atender uma cliente ou outra, ter uma renda que eu estou precisando, estou desempregada, e depois estou em casa, dando atenção para todo mundo, faço meu próprio horário. Foi assim que surgiu a ideia de fazer unha, sem nunca ter trabalhado com isso na vida. Nossa, e tudo começou lá? Tudo começou lá. Aí veio a ideia de você avançar um pouco mais. Você quis sair de lá de Coelho Neto, do Maranhão, e vir para Teresina. Até porque sua mãe também morava para esse lado de cá. Isso, né? exatamente. Veio a ideia quando lá em Coelho Neto eu comecei a atender clientes que moravam aqui. Iam para lá ficar com os parentes ou tinham casa lá. Em época de campanha política, atendi também todas as esposas dos políticos. Nossa, e aí você já imaginava assim, elas imaginavam provavelmente, ela deveria vir para Teresina. Era isso que eu ouvia constantemente. Mulher, tu trabalha muito bonito, eu que moro lá não tenho alguém para manter, como é que a gente faz? Tu vai se a gente marcar? Então eu nunca recusei a oportunidade, estava realmente muito encantada com esse mundo da beleza, né? Eu sempre fui vendedora, mesmo trabalhando só, depois eu tive meu primeiro emprego com 18 anos. Mas Beatriz, em algum momento você pensou em desistir? Com certeza, com certeza. Teve muitos momentos que eu me questionei. Eu tinha algo muito interessante para as pessoas que eu acho que afeta muitas mulheres. Eu tinha síndrome da impostora. Sabia disso? Isso acontecia com você? Acontecia. Eu não me achava capaz, eu não me achava suficiente, eu achava que o meu curso não ensinava com qualidade, Nossa, eu achava tudo de péssimo, sempre eu via defeito. Quando na verdade não era isso, porque suas clientes falavam da sua excelência, elas queriam você perto delas, mas tinha algo que deixava a desejar. Só que no fundo, será que você não percebeu que esse era o chamado que Deus tinha na tua vida, um propósito na tua vida, de você ajudar outras mulheres que tinham um comportamento parecido? Exatamente. E aí eu mudei o foco, mudei a direção. Achava que o problema era técnica, buscava curso. O problema era ferramenta, buscava equipamento melhor. Tudo eu buscando sanar e via que o problema continuava. Aí eu entendi que eram sobre pessoas, que era sobre crenças, que era sobre o potencial próprio, que era sobre elas. Traumas, dores, Exatamente. até mesmo incapacidade às vezes, não querendo acreditar em si. Exatamente, era muito reflexo do que eu vivia comigo mesma, mas elas estavam ali olhando para mim como inspiração. Você era uma inspiração. Eu não tinha ali aquela abertura para eu posso desistir aqui. Não, vinha aquele peso, tem pessoas contando comigo. Então eu comecei a aprender sobre mim, romper as minhas crenças, minhas limitações, entender de onde vinha tudo isso que paralisava a gente, buscando parar de me sabotar, parar de me prender, porque eu chegava até determinado limite, depois eu queria desistir de tudo. Nesse momento a minha dor já está passando, já está acontecendo, não tem nada que eu possa fazer que vai passar o que eu estou vivendo, que vai curar a minha ferida,
Mas tem uma coisa que eu posso fazer, é cumprir o meu propósito, é cumprir o meu chamado, é cumprir a minha missão, fazer aquilo que Deus me chamou e nunca esqueço da oração e da resposta de Deus. As portas que Ele tinha que abrir, Ele abriria, sem eu buscar. E do nada eu estou aqui sem fazer nada para o meu marketing, para a minha empresa, para o meu negócio, e me vem o convite de vocês. E aquilo assim, eu falei, Deus, eu vou, o Senhor me fortalece, o Senhor toma a frente. E foi a melhor coisa daqueles dias. Me impulsionou, me fez levantar, me fez ir pensar no que mostrar, e trabalhar, e criar. Que é isso, né? Que é o chamado, que é o propósito. E assim, viver é a melhor coisa que um ser humano pode ter. E viver bem, conquistando aquilo que Deus colocou na tua frente para conquistar, é algo que vai te fazer se sentir pleno, né? E assim, você estava vindo de uma internação para uma nova vida, para uma nova responsabilidade, para um novo momento, uma nova situação, e que naquele instante tinha que ser dali para frente. Exatamente. Você não poderia recuar e ficar no seu canto. E você deixou algo bem claro, Vanusa. Meu sonho é fazer com que as pessoas façam seus cursos, que as pessoas conquistem o que desejam, que elas façam o que amam e que não pare, que não desista. Eu não desisti, eu podia estar acamada agora, lá aos prantos, mas eu tô aqui te dando essa mensagem para te mostrar que é possível. Eu não sou super heroína, mas eu saí de uma cidade pequena, sem ter aonde ficar para atender, 5 da manhã para atender aqui todos os dias, voltava para casa, atendia domingo, atendia à noite, meia-noite, porque eu tinha um objetivo, ser melhor, ser um exemplo para minha filha. Porque eu pensava, ela vai crescer, ela tinha 2 aninhos, ela vai me ver, ela vai entender se eu fui uma pessoa conformada ou se eu fiz a realidade que eu queria viver, que eu queria dar para ela. E eu sou muito orgulhosa de conseguir ter vencido, de conseguir estar aqui contando essa história hoje. E eu sou muito orgulhosa de ter saído do estúdio para ouvir essa história, para participar dessa história. Mulheres, guerreiras, tá vendo? Não é sobre nós, é sobre você. Cada uma tem a sua história e cada uma faz da sua história o que Deus manda como chamado e propósito. Você já parou para pensar o que tem na tua vida que você está deixando passar e não está valorizando? De repente está aí, ó, bem pertinho de você e você nem sabe. Beatriz, primeiro que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, te cubra com todas as bênçãos, te livre de tudo que possa ser negativo, que venha atrapalhar a sua vida. E que se caso isso acontecer, que você lembre-se das suas palavras. Continua, não desiste. É verdade. É o teu chamado. Obrigada. Deus te abençoe e feliz Dia Internacional da Mulher. Para todas vocês.